Olá, senhoras e senhores, aqui é o subtenente Luciano, instrutor da disciplina de Defesa Civil, atualmente lotado aqui no Comando de Operações de Defesa Civil e com a incumbência aí de ministrar essa disciplina da melhor forma possível para os senhores e senhoras durante o estágio de adaptação de sargento. Pois bem, nós temos um sistema estadual de defesa civil, né, criado via decreto no ano de 1977, e aí lá nele a gente tem algumas estruturas básicas de legislação e operacionalização, né, das atividades de defesa civil no estado de Goiás. Há mudanças ao longo do tempo, né, o primeiro decreto ele é antigo, ele é de 77, nós vamos aqui trabalhar essas atualizações e as normativas também a nível de governo federal que trabalham, né, em conjunto com aquilo que a gente tem aqui estruturado em termos de sistema estadual. Então é importante o quê? Compreender que, através do decreto 1242 de 1977, é criado, então, esse sistema, né, no intuito de desenvolver a atividade de defesa civil no estado de Goiás, diante de algumas situações calamitosas que afetaram o estado nesse período. O conceito, né, fundamental de defesa civil, previsto lá nesse decreto, que é o quê? De ações preventivas, né, medidas preventivas, de socorro, recuperativas e assistenciais. Esse é o básico, né, dessas ações criadas em 1977. A gente também sabe que isso vai mudar ao longo do tempo, né, outras ações, né, como a de mitigação entra também, outros conceitos vão sendo elaborados, novas legislações, mas inicialmente o que se tem enquanto conceito de defesa civil é isso. Muda-se, mas também não se muda de forma muito considerável ao longo do tempo. Há um alinhamento, então, né, do sistema estadual com a política nacional, ou com o sistema nacional, como queiram, né. O sistema estadual, ele opera, né, sob as premissas da Lei Federal 12.608, ou seja, em equilíbrio com essa lei federal, que é necessária ser cumprida pelos estados. A lei federal, ela traz competências muito específicas lá para os entes, né, da federação, tanto para a União, quanto para os estados, quanto para os municípios e o Distrito Federal. Então, a gente tem a política nacional e o sistema nacional, no qual todos os estados estão integrados, né, todos os entes estão integrados, cabendo aí, né, dentre essas competências, do Estado, apoiar a União, né, no reconhecimento de situações de emergência, estado de calamidade pública. O Estado, a gente vai ver ao longo do decurso das aulas, que ele tem muito essa função, né, de apoiar, de articular, enquanto que os municípios estão lá na ponta, né, mas nas ações, vamos dizer assim, operacionais de defesa civil. A gente vai ver que, como o ciclo ele tem várias ações, às vezes a gente acaba reduzindo apenas na resposta, que é aquela ação de socorro. Mas não, as ações são muito mais amplas. E aí, nisso, o município entra de forma muito mais efetiva até do que o Estado, né? E dentro dessas competências do Estado, dessas competências técnicas, a gente tem a questão do desenvolvimento, né, de inteligência, né, de mapeamento, de análise de risco, de compreender, né, quais são as ameaças e suscetibilidades existentes dentro do Estado, em articulação, como eu disse, né, principalmente com a União e os municípios. A gente tem órgãos da União e órgãos federais que dão apoio nos levantamentos, nós damos apoio aos municípios e, assim sucessivamente, né? Acontece de forma integrada essas ações entre União, Estados e municípios. Dentre outra competência aí, né, elencada na Lei 12.608 para o Estado, está a questão do monitoramento. Então, realizar o monitoramento meteorológico, hidrológico e geológico das áreas, isso também é uma atribuição do Estado. A articulação constante com a União e os municípios também é uma atribuição do Estado. Então, a gente vai estar sempre vendo essa parte, principalmente de articulação, de gestão, sendo o Estado ali meio que um elo, né, entre a União e os municípios. A questão, né, da governança, né, a questão dessa integração, né, de como as atividades de defesa civil funcionam, principalmente tendo aí o comandante-geral como coordenador estadual de proteção e defesa civil, como é que as ações de defesa civil acabam funcionando também dentro do próprio CBMGO, dentro do próprio Corpo de Bombeiros. É necessário destacar que, de acordo com a Lei 12.608, essa lei federal, lá ela diz que compete aos estados, então as competências lá não é o bombeiro, não é uma determinada secretaria, as competências é ao estado, e aí cada estado, através de decreto, de lei, de normativa, seja qual ela for, vai atribuir isso para algum órgão.
Por questão de afinidade, acaba-se que os bombeiros, né, desenvolvem, na maioria dos casos, na maioria dos estados, a atividade de coordenação das atividades de defesa civil, porém, existem estados que não têm a coordenação sob a custódia, né, do Corpo de Bombeiros. Pode ser uma secretaria, pode-se criar uma secretaria de defesa civil, então a gente tem contextos diferentes do que acontece aqui no estado de Goiás. Por isso que é importante a gente compreender aí como é que funciona as atividades de defesa civil dentro do próprio CBMGO. Né? Então, como é que é a cadeia de comando, né? A partir daquilo que o decreto traz? Então, a nível estratégico, né, aí está o governador do estado, a nível de coordenação, né, está a SEDEC, né, que é presidida pelo comandante-geral, que atribui atividades operacionais para um órgão dentro do CBMGO, que no caso, atualmente é o CODEC, né, o Comando de Operações de Defesa Civil, e o seu comandante é o comandante operacional das atividades de defesa civil. Então, existe essa cadeia, né, sendo que, por exemplo, se houver a necessidade de decretar a situação de emergência ou estado de calamidade pública, quem vai fazer o decreto é o governador do estado. Quem vai realizar o levantamento de dados, quem vai fazer parecer é o CODEC, junto com a coordenação estadual, junto com o comandante-geral. Importante também, em relação a isso, soma-se a isso a questão da capilaridade, a necessidade de expansão das atividades de defesa civil. Não dá para ela ficar concentrada apenas no CODEC, que é uma sede aqui no estado, dentro da capital do estado. Então, o que se fez? Né? E a portaria 180 ela vem atualizar e traçar essa estratégia de uma forma que as unidades, principalmente do interior, as OBMs do interior, as unidades operacionais, também sejam uma regional de defesa civil, uma REDEC. Né? Para quê? Para que essa atividade, essas ações, cheguem também em todos os municípios do estado, de uma forma mais efetiva. As REDECs, né, que são as OBMs, principalmente nos interiores, conhecem muito mais a realidade, está muito mais em contato ali com os municípios, com os gestores, com os prefeitos da região, do que o próprio comando. Então, o Comando de Operações de Defesa Civil, ele usa, né, dessa estrutura para fazer com que as atividades, com que as ações cheguem da melhor forma possível, numa relação direta com as regionais e com as OBMs. Então, como coordenação geral, né, nós temos o subcomandante de Operações de Defesa Civil, né, com o subcomandante aqui do CODEC, ele coordena as regionais, ele tem uma relação direta com essas regionais, as regionais são subordinadas a ele, né? E a gente tem o coordenador regional, que são os comandantes de OBMs, né? Que é o coordenador regional. Então, ele tem ali não só o município sede, mas também os municípios que estão ali na área de atuação daquela OBM, no qual ele vai desenvolver as atividades de defesa civil também. E todo o ciclo, isso é importante destacar. Não é apenas as ações de resposta, de socorro ali imediato. Todo o ciclo, que vai desde a resposta até a recuperação, fica ali a cargo daquela REDEC, sob o comando, né, do coordenador regional. Então, dentro disso, quais são essas atribuições dessas REDECs, né, dando destaque aqui para algumas. Executar a política nacional, como já foi dito, né, tudo que é feito dentro do sistema estadual tem uma conexão direta com a política nacional. A questão da articulação, né, coordenação e gerenciamento das ações de defesa civil localmente, melhor do que localmente, regionalmente, né, porque extrapola ali o município sede, inclui toda a área de atuação daquela REDEC, daquela OBM, capacitação de pessoal, né, principalmente dos municípios, há uma necessidade extrema de capacitação dos agentes, né, dos integrantes ali do poder municipal, porque é no município que acontece o desastre, então o município precisa, e ele tem incumbências, né, ele tem atribuições, competências previstas lá na legislação, na 12.608, então acaba que o Estado tem muito essa função de capacitar, né, os municípios, manter uma comunicação, né, fazendo esse intercâmbio entre os municípios e o CODEC, mantendo o CODEC informado sobre as ocorrências de desastre, sobre as atividades que estão sendo desenvolvidas. Então, as REDECs têm essa competência também aí, que vem através da portaria 180. Outra atribuição aí a nível mais técnico, né? A questão dos mapeamentos, auxiliar eu identificar quando for necessário aí, e realizar os estudos de ameaças e vulnerabilidades ali naquela região. Parcerias, né, principalmente com os municípios e outros órgãos que possam auxiliar nas atividades de defesa civil. E como elo aí o CODEC, né, o Comando de Operações de Defesa Civil,
desenvolvendo principalmente hoje a atividade relacionada à parte de monitoramento, né, que é acompanhar, né, todo o desenrolar dessas atividades, não só no sentido de avaliação da questão meteorológica, hidrológica e geológica, mas também das ações em si, o que está sendo feito, se vai decretar a situação, se não vai, uma situação de anormalidade ali naquele município. Então, o CODEC hoje tem essa função, né, tanto da parte de monitoramento, como auxiliar as REDECs e as COMPDECs, né, as coordenadorias municipais, nas ações. Os marcos legais do sistema, né? Então, nós temos aqui no estado de Goiás a criação do sistema em 1977, através do decreto 1242. A gente vai ter alterações nesse decreto ao longo do tempo, mas aqui não cabe a gente dar destaque a eles, porque vai passar pelo gabinete militar, pela polícia militar. O importante é a gente saber que em 1993, depois da emancipação do CBMGO, o comandante-geral ele se torna presidente, né? Ele se torna o coordenador estadual de proteção e defesa civil. Depois, em 2012, outro marco importante é a questão da Lei Federal 12.608, né, que vai instituir o plano e o sistema, que vai dar uma característica mais técnica para as ações, inclusive dando competências muito específicas para cada ente federado. E no nosso caso, aqui voltando para o caso estadual nosso, a portaria 180 de 2023, que vai criar essas REDECs que são importantes na capilarização, né, na chegada dessas informações nos 246 municípios dentro do estado de Goiás. Então, esse sistema ele é integrado, né? A gente tem aí, como eu já falei, o governador, né, e seu secretariado, né, toda a estrutura de governo, né, que toma ali decisões a nível estratégico. Depois a gente tem a SEDEC, né, que está aí sob coordenação do comandante-geral, depois o CODEC no nível mais operacional, as REDECs, que são também a nível operacional interligadas ao Comando de Operações de Defesa Civil, e os municípios, principalmente através das coordenadorias municipais de proteção e defesa civil, as COMPDECs. Quero agradecer a todos aí pela atenção, dizer que, surgindo dúvidas, a gente vai estar disponível lá na plataforma. Leia o material, lá na apostila ele está mais detalhado, mais bem estruturado, mais bem definido, com as definições mais claras, para que todos possam ler. Bom curso a todos, um abraço, e qualquer dúvida a gente está disponível lá na plataforma.